Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia, paz, saúde, alegria para você. Iniciando mais uma semana aqui pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais e também iniciando o mês de abril. E já quero declarar, profetizar aí 30 dias de bênção para você, que seja um mês de grande alegria para você e que realmente os seus projetos se concretizem, que Deus seja exaltado e glorificado através de sua vida. Então estamos iniciando aí a nossa jornada da fé do mês de abril e com as nossas reflexões que eu tenho denominado as pérolas de sabedoria e no final a oração da fé. E hoje, provavelmente toda essa semana, vai estar comigo a minha querida esposa, a pastora Eva. Se você não conhece a gente, né? Edson e Eva somos casados há 34 anos, temos uma família abençoada e pregamos o evangelho e estamos aqui para ajudar você, e ela vai participar da programação dessa semana. Ela vai dar o seu bom dia aqui e depois vamos entrar aqui em ensinamentos que vão te ajudar a vencer através da fé, através da sua força de vontade, porque você está no Agindo Deus, quem impedirá. E quem ouve o Agindo Deus é abençoado em nome de Jesus. Bem-vinda, pastora. Eu que agradeço essa manhã estar com vocês, seja muito bem-vindo, você também, de longe, de perto, simpatizante, você colaborador, você que já faz parte da ADQI Família, fazendo a diferença aí no Brasil, no mundo, nos povos, nas nações. Hoje não será diferente, a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, agindo e operando nas suas causas impossíveis. A Bíblia diz, haveria algo impossível para Deus? Não. O nosso Deus é o Deus das impossibilidades, Ele vai de encontro à sua necessidade e Ele supre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar coisas grandes e não vai faltar coisas pequenas. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia muito frutífero, muito extraordinário, muito abençoador aí, salvação e libertação na sua casa, na sua família. Muito bem, e se você deseja seguir o Ministério Agindo Deus nas redes sociais, nós fornecemos aqui, divulgamos o Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. E ali do Instagram você consegue conectar a outras redes sociais do nosso ministério. E lembrando que todo domingo, às 9h30 da manhã, nós nos reunimos com algumas famílias aqui em Curitiba, no Hotel Estação Express, da Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. E a sua vinda aqui no presencial é muito bem-vinda, tá bom? Lembrando que ontem, domingo, foi sensacional, tivemos um culto maravilhoso ali no hotel, domingo de Páscoa, foi tremendo o agir de Deus. E o mês de abril também não será diferente. Então vem com a gente e continue com a gente aqui pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube, porque vamos entrar então na palavra do dia. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar um pouco aqui sobre cansaço, às vezes espiritual, físico, emocional. E é muito importante, e a pastora Eva, que está aqui comigo, além de ser pastora, uma mulher de Deus, esposa, mãe, ela também é psicopedagoga e terapeuta. Então esse assunto aqui, ela domina muito bem. Sobre a importância, pastora, aproveitando a sua vinda aqui, é um privilégio tê-la aqui com a gente, é sobre a questão, vamos começar pela questão emocional. Eu sei que você tem atendido muitas pessoas, né? E a gente percebe aí como as pessoas estão sensíveis, às vezes cansadas, e às vezes está precisando de um descanso realmente, umas férias, às vezes é o corre-corre da vida. O que você poderia dizer? E aí eu vou ler na Bíblia sobre um homem de Deus, um homem abençoadíssimo, que teve vitórias extraordinárias, mas teve um momento que ele pediu para morrer. Ele estava num limite dele, né? Estava ali numa situação bem delicada. Já eu comento sobre isso, mas eu fiz uma pergunta para a pastora. O que você me diz, pastora? Graças a Deus estamos aí nesse mover do extraordinário, nesse mover profético, e as pessoas precisam ter mais afirmação na sua individualidade, na sua própria vida. Quando você tem essa convicção e você tem uma afirmação positiva a seu respeito, não ao que os outros dizem de você, uma afirmação positiva de você, de quem você é, as suas raízes, a sua identidade, você vai longe, você chega aonde Deus quer que você chega. E Deus tem nos comissionado a trabalhar nesse ponto, porque muitas pessoas, à medida do tempo, ela vai perdendo a sua característica, a sua posição, e ela vai se colocando em posições que não pertencem a ela, posições que geram
ansiedade, pode ser um lugar, pode ser situações, pode ser amizade, e isso vai tirando a sua identidade e você vai firmando outras posições na sua vida. Então Deus nos chama a essa responsabilidade, Ele nos convida, Ele nos convoca a estar perto dEle, para que você não venha perder o foco da sua identidade, da sua capacitação, daquilo que Ele te comissionou para ser. Por isso nós oramos, por isso nós adoramos, por isso nós falamos com Deus, porque Deus sabe quem nós somos diante do mundo, diante de pessoas, diante da nossa família. Mas a minha pergunta é: você sabe quem Deus te chamou para ser? Interessante, né? 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler aqui o verso 4, 5 e o 6. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Que lindo a gente ver isso aqui, o cuidado, né, de Deus para com a gente, o cuidado de Deus para com esse servo de Deus aqui, o Elias, né, o profeta Elias. Você vê que interessante, ele havia tido ali uma grande vitória ali contra os profetas de Baal. Se você ler o capítulo 18 de 1 Reis, você vai entender toda essa história aqui, esse histórico aqui desse homem. Mas chegou o momento em que ele estava sendo intimidado. A Bíblia diz que Acabe, a mulher de Acabe, era Jezabel. E Jezabel ficou irritadíssima quando ali Elias vence os profetas de Baal, porque Deus deu vitória ali para Elias. E ela falou: vou mandar matar esse homem. Então ele vai então ali para o deserto e entra num drama. Ele entra num drama aqui, e a Bíblia diz que no seu ânimo ali ele pediu para morrer. Quer dizer, se ele estava fugindo para não morrer, agora ele parece que ele estava entregando os pontos, né? E ele disse: olha Deus, ó Senhor, já basta, toma a minha vida. Então parecia que ele estava querendo desistir da vida, desistir de tudo. Às vezes pode ocorrer isso na tua vida, nós somos humanos, então temos que se cuidar para não chegar nisso. Mas, caso aconteça, lembre-se, o Senhor Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Então a gente vê na vida de Elias que ele estava também cansado, vamos usar um termo estressado, vamos assim dizer, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele deitou, depois que ele falou para Deus que queria morrer, ele se deitou e dormiu. Então ele deitou e dormiu. Na realidade, ele precisava realmente de dormir, descansar, e ele dorme. Enquanto ele estava dormindo, descansando, o que a Bíblia fala? Um anjo o tocou e disse para ele: levanta-te e come. Ou seja, Deus manda um anjo lá para despertar Elias, para trazer uma comida especial. Levanta-te e come. É o que Deus quer fazer com a gente, é o que Deus faz, né, diariamente conosco. Você que confia em Deus, você que busca a resposta em Deus, Ele vai dar a comida certa que eu preciso e que você precisa. E a Bíblia diz que Elias, ele olhou, e eis a sua cabeceira estava ali o pão. Quer dizer, o anjo trouxe pão cozido ali sobre as brasas, tinha botija de água, e disse que ele comeu, ele bebeu, e quando ele comeu e bebeu, o que aconteceu? Voltou a dormir. Quer dizer, ele estava ainda cansado, ele voltou a dormir. Eu aprendo com isso aqui o cuidado de Deus com a nossa vida, e que a gente também, como a pastora Eva disse agora há pouco, né, sobre você saber quem você é em Cristo Jesus, você se conhecer um pouco mais. Então você deve saber quando você está super cansado, aí você tem que tomar algumas atitudes. E esse homem deitou, dormiu de novo, e o que acontece? O anjo do Senhor de novo, segunda vez, toca nele. Aí quando toca nele, diz: olha, levanta e come. Aí estava ali dando papinha na boca dele, no bom sentido, né? É isso aí, Deus é tão bom
porque Ele sabe o nosso nível, até onde a gente pode suportar, mas Ele vem com o seu socorro, né? A Bíblia diz que o nosso Deus é o socorro bem presente na angústia ou nas tribulações. E o que nós devemos fazer para não chegar nesse nível, não chegar nesse ponto de esgotamento, de cansaço? É uma tendência muito daquelas pessoas que têm muita atividade. Ela anda no piloto automático e ela vai fazendo, ela não consegue ter uma percepção daquilo que está à sua volta. Ela não consegue ter uma percepção daquele momento que ela está vivendo hoje, o agora, esse momento, porque Deus dá uma graça sobrenatural para o hoje. Amanhã Ele vai dar uma graça para resolver os problemas de amanhã, e o ontem já passou. Então, quando eu tenho essa dificuldade em gerenciar minha própria vida, o meu próprio dia, através de uma agenda, através de um comportamento, repousando e realizando as minhas funções, as minhas tarefas, é observar como que está o comportamento daquela pessoa, da sua pessoa. Eu observar como estou agindo em relação àquele momento que eu estou vivendo. Você fica muito estressado ao ponto de começar a derrubar as coisas vão caindo das suas mãos, e você vai observando como que está a sua mente. O desequilíbrio mental, físico e emocional, ele começa a dar passos que você começa a tropeçar nas coisas. Então, eu tenho que detectar se eu estou em desequilíbrio mental, físico e emocional. Quando eu vou detectando isso, o meu corpo vai respondendo ao meu comportamento. Então, o que eu devo fazer para não chegar nesse nível, nesse ponto de ver o que não existe? Achar que tem algo correndo atrás de mim, achar que tem alguém falando de mim, achar que alguém está rindo de mim. Então, quando você começa a conjecturar coisas que não estão acontecendo, então você chega no nível de um esgotamento e precisa rever esses conceitos e descansar um pouco e reativar aí e dar uma guinada e ir para frente, mas tem que descansar sim. Interessante, eu estava pensando aqui sobre, às vezes já aconteceu comigo de você ter que resolver uma coisa e você achar que aquilo ali é como diz o ditado, um bicho papão, uma coisa que não tem solução, mas daí você procura as pessoas certas que podem te ajudar naquela área, e quando a pessoa explica aquilo que você não sabe, você entende, o negócio não é tão complicado. Então isso é importante, né? Por isso que a importância de você falar com Deus, de você orar, de você colocar as suas necessidades diante dele em oração, e também, é claro, procurar pessoas hábeis, pessoas capacitadas na área em que você precisa de uma ajuda. Isso é terapêutico. Estou falando aqui, tem uma pastora terapeuta, uma linguagem bem isso mesmo, quer dizer, Deus, ele quer que você fale para ele, mas vai ter momentos que você vai ter que falar para algum tipo de um profissional de alguma área que vai poder te ajudar, que vai poder te orientar, lembrando que Jesus é aquele que nunca vai te abandonar. Guarde bem isso, porque daqui a pouquinho nós queremos orar por você, e amanhã a gente vai continuar com esse assunto com vocês. E é muito importante você começar anotando. Comece escrevendo, comece anotando na sua agenda o que você vai fazer hoje, quais os seus horários, para que você não entre no piloto automático e não entra numa vida repetindo todo dia a mesma coisa, e você não consegue criar mais. Você se cansa tanto que você não consegue criar coisas novas. O seu lado criativo, ele fica esgotado. Então você não tem uma percepção boa, você só começa a usar um lado racional negativo. Não vou, não posso, não consigo, não dá certo comigo, e você começa a viver uma vida negativa. Não, Deus nos chama a responsabilidade para crer num Deus das coisas impossíveis. Ele vai à sua frente, destruindo muralhas, quebrando fortalezas. O seu coração não pode estar endurecido. Sabe aquela pessoa que ela não tem mais emoções, ela não chora, não ri, não canta, não se diverte, ela tem uma vida esgotada. Então tudo para ela é ruim, tudo para ela é difícil. Então Deus, ele quer nos curar nessa manhã, Deus quer nos libertar nesta manhã, Deus quer colocar nos seus lábios um novo cântico. Pai, nesta manhã, nesse dia tão especial, tão importante, que o Senhor nos dá mais um dia de vida, mais um dia para prosseguir nos seus propósitos, no seu desígnio, na sua missão, aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer, para realizar, ajudar pessoas, ajudando vidas desesperadas, angustiadas, que nesse momento ouve essa palavra e entra no seu coração, e o Senhor começa a sarar de dentro para fora. Em nome de Jesus nós cremos e já te agradecemos neste momento. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.